Bom dia a todos. É com muito prazer que daremos início à nossa palestra magna, que é uma tradição de dar boas-vindas aos nossos alunos, tanto os calouros como os veteranos. E hoje, a gente abre o nosso segundo semestre de 2020. Gostaria de agradecer a todos pela presença, especialmente ao professor Dr. Guilherme Casarões, que aceitou ministrar essa palestra intitulada A Política Externa Bolsonarista e a Cruzada pelo Ocidente. Também quero agradecer aos núcleos de estudo e pesquisa em relações internacionais e comércio exterior, o NEP e o NESEX, na figura do supervisor do núcleo, o professor Dr. Alfredo, e os seus estagiários. Além disso, o professor Dr. Guilherme Casarões, doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual de Campinas, pelo programa Santiago Dantas, é especialista em História e Cultura Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Relações Internacionais pela Universidade Pontifícia Católica de Minas Gerais. É professor atualmente da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e é coordenador do Observatório de Extrema-Direita. Gostaria de lembrá-los que todas as perguntas devem ser enviadas pelo direct do Instagram oficial do NEP e UNESEX e serão respondidas pelo palestrante ao final da palestra. Gostaria de convidar, então, agora o professor Dr. Guilherme Casarões para dar início à palestra e espero que todos tenham um excelente evento. Professor, quando quiser começar. Bom dia, Tamires, bom dia, Alfredo, bom dia, equipe que está aqui nos assessorando. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao convite. Fico muito feliz de poder falar. Não é a primeira palestra que eu faço na UNAERP, é a primeira que eu faço virtualmente. Confesso que sinto falta de Ribeirão, então acho que da próxima que eu puder participar, eu gostaria muito de estar fisicamente com vocês. E a ideia da nossa fala de hoje é comentar um pouco sobre a política externa do governo Bolsonaro. Eu me dedico ao assunto de política externa há mais ou menos 15 anos. Desde que eu saí da graduação, a política externa foi meu tema de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado. E esse, portanto, é um tema que me é muito caro. A política externa brasileira, em particular, da nova república, dos últimos 35 anos, mais ou menos, é um tema ao qual eu venho me dedicando de maneira muito próxima. Eu estudei de maneira específica no doutorado e no mestrado também a política externa do governo Collor, que, como vocês sabem, é um momento muito peculiar da nossa história recente política. O Collor foi o primeiro presidente no Brasil a sofrer impeachment, teve um mandato muito curto, de 2 anos e meio, e fez uma política externa que, em certa medida, rompeu com aquelas que eram as linhas tradicionais da política externa brasileira, vamos dizer, da década de 60 até os anos 90. Então, Collor representa ali um momento importante, uma ruptura que depois teve seus sumos corrigidos, mas ainda assim um momento de quebra, de inflexão na nossa história diplomática e na nossa posição no mundo, Depois eu posso até falar sobre isso, se alguém tiver mais curiosidade, compartilhar o que eu já publiquei a respeito, mas desde então, desde que eu comecei a pesquisar o governo Collor, eu também fui me fascinando e me encantando por aquela que é a política externa contemporânea. Quando eu comecei a estudar, a política externa contemporânea ainda era a política externa do governo Lula. Então, desde então, a gente já teve mais 3 presidentes, Lula, Dilma, Temer e agora o presidente Bolsonaro, e eu fui percebendo que cada momento da política externa brasileira representa um momento muito único, uma inflexão muito específica, a qual a gente tem que se dedicar como acadêmicos, para poder entender o que está acontecendo. Houve durante muitos anos uma espécie de mistificação da política externa brasileira, tratando-a como uma política externa absolutamente linear, que independia das vontades do presidente, do seu partido político, ou mesmo dos interesses da coalizão de governo. Quem escreveu a respeito disso, aliás, foi um conhecido jurista, cientista político e ex-ministro das Relações Exteriores, o Celso Laffer, que num livro famoso dele, A Identidade Internacional do Brasil, ele diz que o principal traço da política externa brasileira ao longo da história é a sua linearidade. O mundo
percebe o Brasil de uma forma muito previsível, de uma forma muito consistente, independentemente do governo do turno, do governo do momento. Então, seja ditadura militar, Geisel, seja Sarney, seja Lula, a maneira como o mundo olha para o Brasil é uma maneira baseada no extremo profissionalismo do Itamaraty e no grande comprometimento que o Brasil tem com determinados princípios que orientam a nossa diplomacia, como, por exemplo, a soberania, o multilateralismo, a solução pacífica de controvérsias e a própria ideia de, vamos dizer, de multipolaridade, né? De transformar o mundo num mundo mais aberto e mais democrático para a inserção das potências emergentes e dos países em desenvolvimento. Então, essa imagem que o Brasil passou para o mundo, e que é uma imagem de várias décadas, ela constituiu a maneira como os países, grandes ou pequenos, emergentes ou em desenvolvimento, olham para a gente. E o Celso Laffer, que escreveu esse livro lá em 2001, ele já chamava atenção para esse elemento de continuidade, que, segundo ele, era a principal maneira pela qual a gente conseguia se inserir de maneira bem sucedida no mundo. Quer dizer, o sucesso brasileiro se deve, em larga medida, à nossa maneira previsível de se inserir internacionalmente, defendendo os valores certos, atuando com profissionalismo e, vamos dizer, pensando um mundo sempre mais aberto, mais plural, mais justo e mais multipolar. Pois bem, essa narrativa, ela foi se transformando um pouco de Lula para cá, né? O Lula, ele foi o primeiro presidente em muitas décadas que resolveu dar uma nova cara para a política externa brasileira, que não rompia, para ser muito sincero, nenhuma grande diretriz anterior, né? A gente não mudou o nosso comprometimento com o multilateralismo, a gente não mudou a nossa a nossa ideia, né, de solução pacífica de controvérsias. O Itamaraty continuou lá, firme e forte, atuando de maneira muito profissional, mas o Lula trouxe um elemento novo para essa discussão, que foi a noção de política externa de um país emergente, né, da busca por um lugar mais privilegiado, se a gente puder colocar assim, dentro do concerto das nações. Então, o Lula ele já traz aí um elemento até de instabilidade, se a gente quiser colocar assim, para uma política externa que era tida como historicamente linear, porque ele vai trazer essa noção de potência emergente ou de país emergente, que, em certo sentido, reposiciona o Brasil em alguns debates internacionais, sobre segurança internacional, sobre meio ambiente, sobre direitos humanos, sobre integração regional e assim por diante. E desde então, quer dizer, o Lula ficou 8 anos no governo. Veio a Dilma e ficou mais 5,5. O Temer mais 2,5. Então, nesse processo de Lula para Dilma, de Dilma para Temer, a política externa ela foi perdendo muito daquela característica que o Lula tinha tentado imprimir no começo do seu mandato. E o governo Bolsonaro, em particular, que chega ao poder em 2019, ele representa uma ruptura praticamente total com aquela política externa que a gente conhecia. Seja com as tradições que vinham há muitas décadas, né, a tradição do multilateralismo, da soberania, da solução pacífica de controvérsias, há uma ruptura deliberada com esses princípios antigos da nossa diplomacia, mas também há um desejo de recolocar o Brasil não como potência emergente, que aliás é um discurso que o próprio Temer já tinha abandonado, mas o Bolsonaro faz questão de romper com ele, e a gente passa a entrar num momento novo de subordinação aos interesses dos Estados Unidos. Algo, aliás, do qual a gente tinha buscado fugir, né, que a gente tinha buscado evitar por muitas décadas, né, uma relação subserviente com os Estados Unidos. Então, o governo Bolsonaro me chamou muito a atenção desde o começo. Para ser bem sincero, mesmo antes da eleição, eu já tinha ali uma certa curiosidade para poder entender o que representava o governo Bolsonaro, porque a campanha já sinalizava uma promessa muito diferente em termos de política externa daquilo que a gente estava acostumado a ver entre os candidatos tradicionais, né? Se você olha, por exemplo, para as diferenças entre política externa do Fernando Henrique e do Lula, elas não são tão profundas assim, elas podem ser até diferenças superficiais, diferenças de ênfase, de retórica,
mas elas não são diferenças de valores, né? Então, seja Alckmin, seja Haddad, seja Lula, seja Serra, seja Dilma, seja Aécio, as propostas eram muito parecidas em termos de política externa, e eu não duvido que se a gente tivesse um governo do PSDB, as linhas de inserção da política externa brasileira não seriam tão diferentes daquelas que a gente viu durante o governo do PT. A promessa do Bolsonaro, como eu imagino que vocês saibam e tenham acompanhado, foram promessas muito diferentes, né? Naquela célebre frase do Bolsonaro, temos que mudar tudo o que está aí, tá ok? Quer dizer, essa ideia da mudança, da ruptura completa, é algo que orientou da campanha ao governo. E foi justamente isso que me chamou a atenção. Eu que já estudei Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, olhei para o governo Bolsonaro e pensei, poxa, mas isso aqui é muito diferente. É diferente de tudo aquilo que a gente já viu em política externa brasileira. E é muito parecido, por outro lado, com coisas que a gente está vendo no mundo, principalmente diante da ascensão da extrema-direita em nível global. Então, o Bolsonaro ele vai romper com o passado e, ao mesmo tempo, ele vai construir um presente alinhado com a experiência de outros países do mundo que também têm lideranças de extrema-direita ou de direita radical, como, por exemplo, os Estados Unidos, que são o principal modelo do presidente Bolsonaro, mas também Israel, Índia, Hungria, Polônia, países, aliás, com quem o Brasil buscou construir uma relação mais profunda e de quem buscou se aproximar nesses últimos 20 meses, 21 meses, mais ou menos. Então, olhar para a política externa do Bolsonaro é fazer um duplo exercício, né? Por um lado, é fazer o exercício de entender com o que ele rompe e o que isso significa no longo prazo, mas também é fazer um exercício de entender o que ele constrói, o que ele coloca no lugar e o que isso significa, né, tanto para nós quanto do ponto de vista global. Afinal, a gente está falando de uma onda conservadora, de extrema-direita, nacionalista, religiosa, que está varrendo o mundo nos últimos anos. Então foi isso que me motivou a entrar nessa pesquisa, que é uma pesquisa que tem várias frentes. Eu, inclusive, estou dando uma matéria na GV, uma eletiva sobre religião e nacionalismo, que é um tema que me fascina e que tem tudo a ver, como vocês vão ver, com o que eu entendo do governo Bolsonaro. E a ideia, deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês, é justamente mostrar... É exatamente mostrar para vocês algumas coisas que eu venho pensando e algumas coisas que eu tenho descoberto nesse processo. Eu vou tentar manter a minha apresentação em mais ou menos 1 hora, para a gente ter uns minutinhos para perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade para tomarem nota de perguntas e fazerem qualquer questionamento que vocês julguem necessário. Então, imagino que vocês já consigam ver aqui a minha tela de apresentação. O título original da palestra é A Política Externa Bolsonarista e a Cruzada pelo Ocidente, mas eu resolvi colocar um título principal entre a cruz e a espada, porque eu acho que, no fim das contas, a disputa da política externa brasileira hoje, ela está principalmente no campo da luta entre os conservadores religiosos de um lado e os militares do outro lado. E entre a cruz e a espada é uma expressão que a gente conhece bem, uma expressão que tem aí um passado muito ligado à religião católica, né, da Inquisição. Então essa ideia da cruz e a espada é ou você se converte ou você morre, né? Então a gente tem um pouco desse feeling religioso também que vai pautar a política externa do governo Bolsonaro. Então deixa eu primeiro comentar rapidamente como é que vai funcionar a apresentação. A gente vai falar num primeiro momento, sobre interpretações a respeito da ascensão do Bolsonaro, e como é que isso se conecta com a política externa, quer dizer, o que o Bolsonaro promete na campanha, em termos de política externa, que acabaram colando e acabaram gerando uma repercussão positiva para a sua candidatura. Num segundo momento, eu vou discutir com vocês o conceito de metapolítica, que é um conceito muito presente na narrativa da extrema-direita global, principalmente da alt-right americana, e eu quero trazer isso para vocês como uma forma, uma chave para analisar o que está acontecendo. Vou, num terceiro momento, falar de metapolítica e política externa brasileira, ou seja, como é que essa nova plataforma construída pelo governo Bolsonaro
do ponto de vista ideológico, do ponto de vista metapolítico, afeta a nossa posição no mundo, a maneira como a gente se posiciona e a maneira como a gente se comporta no mundo. E, por fim, eu vou terminar comentando sobre algumas implicações para o futuro. Ou seja, eu quero discutir com vocês, o que a gente pode esperar da política externa do Bolsonaro, e aqui eu vou fazer alguns comentários, inclusive, sobre a condição atual do Brasil, principalmente no enfrentamento da Covid-19, e que tipo de implicações isso tem para a nossa própria imagem. Muito bem. Vou começar, então, discutindo com vocês o que está por trás do fenômeno Bolsonaro. Eu não tenho dúvida, a essa altura do campeonato, de que a ascensão do Bolsonaro ao poder foi um fenômeno político, algo muito incomum na realidade brasileira, que escapa às compreensões da ciência política tradicional, institucionalista, quer dizer, você olha para como Bolsonaro chegou ao poder e isso desafia todas as preconcepções que a gente tinha, né, na ciência política sobre o papel dos partidos políticos, o papel do tempo de campanha na televisão, o papel das lideranças locais e da máquina partidária e assim por diante. Bolsonaro contradisse isso tudo, né? Ele ganhou uma eleição com base nos afetos, nos sentimentos das pessoas e com base, sobretudo, numa nova forma de se comunicar pelas redes sociais e principalmente pelo WhatsApp, que fizeram uma diferença gigantesca na sua chegada ao poder. Uma forma de enquadrar essa chegada do Bolsonaro ao poder está na polarização entre o petismo e o antipetismo. Polarização essa que vocês conhecem bem, que a gente já discutiu exaustivamente, né, nesses últimos 2 anos e meio, como que o antipetismo acabou gerando uma frente de oposição ao PT, que teve no Bolsonaro uma das suas principais manifestações, se não a sua principal cara, né, o principal rosto antipetista, acabou se transformando no Bolsonaro. Mas mais do que isso, e esse é um ponto que muito pouca gente fala, a candidatura do Bolsonaro, ela se apresenta não só como antipetista, mas ela se apresenta como um polo novo no espectro político brasileiro, um polo de extrema-direita. Pelo menos eu, como pesquisador, chamo de extrema-direita, porque aí a gente está falando de uma categoria acadêmica que conjuga autoritarismo, ultranacionalismo e um certo populismo. Tá? Então, o Bolsonaro ele tem todos os elementos daquilo que a gente pode chamar de extrema-direita, mas, de todo modo, o Bolsonaro se apresenta como um candidato de direita, né? E no momento em que no Brasil a maioria dos candidatos ainda se colocam no centro, na centro-direita ou na centro-esquerda. Então, o Bolsonaro foi categórico: eu sou de direita, e não tem nada de errado com isso. E dentro dessa plataforma de extrema-direita ele traz o Paulo Guedes, né? O liberalismo econômico, né, muito fortemente associado ao seu posto Ipiranga, e a ideia do conservadorismo dos costumes, né, que aproxima o Bolsonaro, inclusive, de uma grande e crescente frente religiosa que tem um papel político cada vez mais intenso no Brasil, né, que não é só evangélica. Muitas vezes as pessoas tentam reduzir a influência religiosa no governo Bolsonaro ao papel dos evangélicos e, sobretudo, dos pentecostais e neopentecostais. Isso não está correto. Esse conservadorismo nos costumes, ele é inclusive católico, ele tem outras implicações que não só para a população evangélica, e ele traz uma base que é muito mais ampla do que os já numerosos evangélicos no Brasil. E esse conservadorismo de costumes, somado ao liberalismo econômico, ele transformou o discurso do Bolsonaro de um discurso que era originalmente antipetista, num discurso mais profundo antissistema, né? E quantas vezes a gente não ouviu o Bolsonaro em campanha falar da velha política, que ele estava ali para combater a velha política, que ele não pertencia ao sistema. A palavra sistema aparece, né? Talvez inspirada aí pelo filme Tropa de Elite ou pela série O Mecanismo da Netflix. Então fala-se muito em sistema, justamente nessa ideia de que há um establishment político, jurídico, judiciário, né, legislativo, burocrático, que impede que um candidato realmente honesto e conservador consiga chegar ao poder e governar. E em matéria de política externa, esse me parece também um ponto muito importante da candidatura do Bolsonaro, ele traz temas importantes de política externa, contrariando, inclusive, uma prática que era comum nas eleições brasileiras, que é não falar sobre política externa, porque, afinal de contas, política externa não dá voto.
ou pelo menos era isso que a gente achava, que política externa era um tema muito, muito distante dos interesses eleitorais imediatos de qualquer candidatura. E uma coisa que me surpreendeu, e eu venho acompanhando a candidatura do Bolsonaro desde 2015, 2016, né, quando ele vai se mobilizando, né, para construir a sua candidatura, uma das coisas que mais me chama a atenção na candidatura do Bolsonaro é a sua recorrente menção a temas de política externa. E esses temas são basicamente 4, eu poderia trazer outros mais, mas o tema da Venezuela, traduzido na frase famosa, né, não podemos deixar o Brasil virar uma Venezuela, né, que seria a eleição do Haddad, e volta e meia o Bolsonaro, inclusive, deu pistas de que seria favorável a uma intervenção militar na Venezuela. Ele disse isso, mas também o Mourão disse isso na campanha, e o Eduardo Bolsonaro, na campanha para deputado federal, também disse isso, né? Então, era um tema recorrente de campanha do Bolsonaro. Um outro tema importante era o tema da integração regional. Então, volta e meia o Bolsonaro falava de Mercosul, mas não de uma maneira positiva ou construtiva. A promessa do Bolsonaro, que inclusive o Paulo Guedes reproduziu algumas vezes, era a promessa de acabar com o Mercosul. Ou, pelo menos, de transformar o Mercosul num arranjo meramente comercial, liberal, em que os países estariam ali buscando inserir-se nas cadeias globais de valor. Então, o que se pregava na campanha do Bolsonaro era o fim de uma suposta ideologização do Mercosul, que seria marca dos governos do PT. Um outro tema que aparece é o tema da grande geopolítica, né, da grande política de poder. Ele fala de Estados Unidos e de China com alguma frequência durante a campanha, o que, de novo, era raro entre os candidatos, que não tocavam tanto nesse assunto, e o Bolsonaro se apropriou muito da ideia de Estados Unidos, em grande medida, por causa do Trump, né? Ele não está falando de Estados Unidos no sentido genérico, ele está falando de Estados Unidos liderados pelo presidente Trump, em quem ele declaradamente se inspirava, e se inspirou durante a campanha, né? A campanha do Bolsonaro foi feita muito em cima daquilo que havia sido a fórmula bem-sucedida de campanha do presidente Trump. Inclusive, o Bolsonaro recorreu aos mesmos estrategistas de campanha que o Trump usou em 2016, nomeadamente o Steve Bannon, né, que foi considerado a grande mente por trás da campanha bem-sucedida do Trump, e o Bolsonaro meio que foi nessa mesma linha. Ao mesmo tempo, a China, que é o outro polo, né, de poder do mundo hoje, era sempre vista numa chave de confrontação, né? A frase famosa do Bolsonaro na campanha, inclusive, era: o Brasil não está comprando, a China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil. Então, foi uma frase muito repetida, que inclusive gerou um efeito concreto, porque os chineses se incomodaram com essas frases do Bolsonaro, e o Bolsonaro, para provocar a China, chegou até a visitar, durante a campanha, Taiwan. Em 2018, em março ou abril de 2018, o Bolsonaro foi como parlamentar ainda, ele era deputado, né? Ele foi como parlamentar numa missão ao Japão, à Coreia do Sul e a Taiwan, enfurecendo os chineses, que consideram Taiwan um território da China e que, portanto, qualquer político, qualquer parlamentar que visite Taiwan está fazendo uma provocação aos interesses geopolíticos da China. E, por fim, um outro tema que o Bolsonaro trouxe de maneira muito recorrente era a questão palestina. A questão palestina que foi basicamente colocada, no caso do Bolsonaro, como uma necessidade cada vez mais urgente de se aproximar de Israel, né? Então a questão palestina não era tipo, estamos preocupados com os palestinos, estamos querendo nos alinhar a Israel, inclusive fazendo aquilo que o Trump acabou de fazer e prometer nos Estados Unidos, que é transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, consolidando a demanda histórica de Israel de que Jerusalém seja reconhecida como a capital única e indivisível do Estado israelense. Então, esses 4 temas apareceram de maneira recorrente na campanha, o que gerou uma surpresa muito grande para quem analisa a política externa brasileira, porque candidatos trazerem política externa para o debate público era algo novo, era algo muito incomum. Então, o Bolsonaro ele construiu parte da sua retórica de campanha batendo justamente nessas teclas de política externa, né? E um outro tema que apareceu com menos frequência, mas que foi bastante caricato
durante a campanha. Numa formatura da Academia Militar, ele fala que o Brasil vai sair da ONU comunista se for eleito, né? O que, obviamente, gerou uma certa preocupação, principalmente entre os diplomatas de carreira no Brasil, porque, primeiro, a ONU não é comunista, e segundo, mesmo países que são bastante conservadores, de direita ou de extrema direita, nunca sequer consideraram sair da ONU, né? A ONU é um arranjo multilateral que está aí há 75 anos, e que tem uma finalidade importante na política internacional. E o Brasil sempre foi um dos países mais alinhados com o multilateralismo, mais ativos na própria ONU. Então essa frase do Bolsonaro foi meio chocante, porque qualquer pessoa que estude ONU, que aprecie o trabalho da ONU, ainda que critique, e que trabalha, né, no âmbito da ONU, sabe que essa frase é um absurdo, mas é um absurdo que teve uma finalidade ali muito claramente ligada à sua campanha, né? E percebam que não foi só o Bolsonaro que falou isso, né? O Eduardo Bolsonaro falou isso, inclusive no mesmo contexto ali do Bolsonaro, um conjunto de especialistas da Comissão de Direitos Humanos da ONU tinha emitido um parecer dizendo que o Lula deveria ter o direito de sair candidato em 2018. Não tem nada a ver com a ONU, né? Eram pareceristas e especialistas independentes da Comissão de Direitos Humanos, mas isso foi usado para justificar esse ódio que a campanha do Bolsonaro construiu em torno da ONU. Eduardo Bolsonaro repetindo a mesma coisa, né? O Brasil tem zero obrigação de seguir o que a ONU tá propondo. E o assessor internacional da campanha e depois da presidência da República, o Felipe Martins, ele também faz uma crítica muito parecida. Logo depois, em setembro de 2018, né, segundo a OMS, um estudo da Unesco, o Conselho de Direitos Humanos, PNUD, né, aí ele fala, não tem nada mais jeca que citar a ONU em um argumento de autoridade. Aquilo ali está mais aparelhado que universidade pública. Ou seja, as críticas que eram feitas às Nações Unidas, em todos os seus âmbitos, né, eram feitas de maneira muito dura e até muito irônica, né, como se a ONU fosse um bando de comunistas, né, de diretório estudantil de universidade pública, e que fizesse política só para favorecer os interesses do PT e do Foro de São Paulo. Então, essa maneira como se pintou e como se caracterizou, né, numa certa caricatura, as Nações Unidas, também foi uma coisa que preocupou muito quem estava analisando a política externa durante a eleição de 2018, porque nenhum presidente no Brasil, aliás, nenhum candidato, nem mesmo os mais fora da caixinha, tinham sugerido que o Brasil devesse sair da ONU, nem mesmo o Enéas, né, o saudoso Enéas, lá nos anos 90. Então, o Bolsonaro ele teve esse emprego da política externa como algo muito fundamental da sua campanha. Esse em si já era um ponto que chamou a curiosidade de muita gente, inclusive a mim. Mas tem outra coisa também, né? O Bolsonaro, e esse é um tema que eu repito a cada apresentação e a cada conversa que eu tenho com alunos a respeito desse governo em particular, o Bolsonaro ele não é só fruto do antipetismo, da luta antissistema, da Lava Jato, da corrupção no Brasil. O Bolsonaro é fruto também de uma onda global, né? E essa onda global, ela começou em outros lugares, né? Ela tem aí origens, principalmente que remontam à crise econômico-financeira de 2008, mas que vai varrer o mundo de maneira assimétrica e de maneira desigual ao longo dessa última década e meia, mais ou menos. Então o Bolsonaro, além de ser um fenômeno brasileiro, né, um fenômeno muito particular às questões políticas que estavam acontecendo aqui no Brasil, o Bolsonaro também é parte de uma onda conservadora, uma onda de extrema-direita, né, uma onda populista, autoritária, nacionalista em nível global. E o Bolsonaro está justamente na sobreposição dessas dimensões ou dessas ondas que a gente viu. Então, por exemplo, uma coisa que apareceu no mundo nessa última década, né? Um crescente apelo a soluções políticas quase ditatoriais como forma de superar mazelas sociais como criminalidade urbana, narcotráfico e corrupção no espectro dos países emergentes. Essa frase do Bolsonaro, bandido bom é bandido morto, a defesa recorrente do Bolsonaro a métodos de tortura, né, para combater o crime organizado e etc., essas são coisas que não nascem aqui no Brasil, mas que estão sendo implementadas já há alguns anos nas Filipinas, na Indonésia, na Índia, na Turquia.
Não de maneira igual, né? Cada país processa isso e implementa isso de uma determinada forma, mas a própria existência de outros países fazendo coisas parecidas mostra que o Bolsonaro ele não tem um discurso 100% original nessa questão do combate à criminalidade, no combate à corrupção ou no combate ao narcotráfico. Há também uma onda que a gente observou na última década do fortalecimento de grupos que pretendem rever a noção de Estado laico, reintroduzindo temas de cunho comportamental e religioso na agenda legislativa. É a esse tema que eu venho me dedicando de maneira mais específica na minha pesquisa, o que eu chamo de nacionalismo religioso. E esse nacionalismo religioso, quer dizer, essa ideia de que o país não é um país secular, mas um país religioso na sua essência, que a estrutura e que a cultura do país estão profundamente ligadas à religião, é um fenômeno que não nasce aqui. Né? Você vê na Turquia isso acontecendo e se fortalecendo nos últimos anos, a gente vê nos Estados Unidos isso ganhando muita força, principalmente com a chegada do Trump ao poder. Na Polônia, na Hungria, na Rússia, na Índia, coisas muito parecidas vêm acontecendo. Inclusive, esse é um tema que passou ao largo do radar de muita gente, mas joguem no Google a relação do Vladimir Putin da Rússia com a Igreja Ortodoxa Russa para vocês entenderem que todos os líderes fortes, todos os líderes de perfil autoritário vêm buscando se apropriar dos temas religiosos como forma de controle social. O caso da Índia talvez seja o mais recente, o nacionalismo hindu, ou hindutva, né, como eles chamam, que é também um elemento muito forte. E no caso brasileiro isso é muito claro, né? O Bolsonaro não só falava que bandido bom era bandido morto, essa foi uma frase célebre da campanha, mas o Bolsonaro também repetiu uma frase que vocês devem se lembrar durante a campanha, que é a de que o Brasil é um país cristão, e de que, portanto, as minorias, e no caso minorias religiosas, sexuais, etc., deveriam se curvar às maiorias. Uma frase que o Bolsonaro falou lá na Paraíba, no dia, se não me engano, 7 ou 8 de fevereiro de 2017. Então, esses temas religiosos vão aparecer também, e, de novo, o caso do Brasil não é uma novidade, né? Não é algo inédito. Esse processo já estava se dando em vários lugares do mundo, como eu acabei de pontuar para vocês. E, por fim, existe, além da questão religiosa, além da questão... Só um segundo, gente, que eu vou ligar na tomada meu note. Além da questão religiosa, além da questão da violência urbana, né, ou do recurso à violência como forma de fazer política, havia também, de maneira muito clara, uma onda conservadora em nível global que estava basicamente pregando uma restrição à globalização e, ao mesmo tempo, uma agenda mais voltada para o nacionalismo, uma agenda xenófoba, uma agenda contra imigrante e assim por diante. E isso apareceu de maneira muito clara, né, tanto na França, quanto na Hungria, quanto na Itália, quanto nos Estados Unidos, e o Bolsonaro também está nesse mesmo cruzamento. Né? Então, ao mesmo tempo, ele é fruto dessa onda conservadora, ele é fruto dessa onda religiosa e dessa onda autoritária, principalmente no endereçamento das questões sociais e de criminalidade. Então, o Bolsonaro não é uma figura nova, mas o fato de ele estar numa onda ascendente no mundo, facilitou e muito a sua chegada ao poder em 2018, né, a sua eleição em 2018. E disso tudo, eu acho que a gente pode constatar uma coisa que talvez seja óbvia hoje, mas que naquela época não era óbvia para muita gente. O Bolsonaro, ele foi muitas vezes comparado a um general da ditadura militar. Ele já fez vários elogios, aliás, ao período militar no Brasil, já fez vários elogios aos presidentes militares no Brasil, inclusive a honestidade dos presidentes militares, mas eu acho que a tentativa de comparar o Bolsonaro a um ditador general dos anos 70 é um equívoco. Um equívoco porque, apesar de ter, sim, esse lado militarista, esse lado saudoso da ditadura, a grande agenda do Bolsonaro não é uma agenda de botar tanque na rua e fazer uma ditadura militar de novo. É uma agenda repressora, mas a grande pauta dele é uma agenda cultural. E por isso que eu digo, e essa é uma coisa que eu venho repetindo já também há muito tempo, e eu acho que ela nos ajuda a entender um pouco melhor como é que funciona o governo Bolsonaro, o Bolsonaro é, acima de qualquer outra coisa, um guerreiro cultural. Aquilo que nos Estados Unidos a gente chama de culture warrior.
são pessoas mais focadas numa transformação da cultura da sociedade do que propriamente numa transformação política da sociedade, porque se entende, e a gente vai ver isso em breve, que a única maneira que você tem de transformar a política é transformar primeiro a cultura. E o Bolsonaro embarcou nessa. Então, quer entender como é que funciona o governo Bolsonaro, fica menos preocupado com a ditadura militar dos anos 70 e pensa mais como é que essa dinâmica cultural funciona, sobretudo nos países que foram dominados pela extrema-direita nos últimos anos. Então, isso me parece um ponto muito central que vai se traduzir nas próprias frases que o Bolsonaro vem falando ao longo do tempo, como essa que eu acabei de dizer, aliás, e que eu cito, eu transcrevo, né, literalmente, né, o Brasil é um país cristão, Deus acima de tudo, não tem essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão e a minoria que for contra que se adapte ou desapareça. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Então, ao dizer isso, ele está dizendo, olha, o Brasil é um país que tem uma base cultural. O Brasil é um país com quem a gente... o Brasil é um país cuja cidadania pertence àquelas pessoas que compartilhem daquela fé. Isso é perigosíssimo do ponto de vista democrático, né? A ideia de que minorias têm que se adaptar ou desaparecer é absurda. Então, acho que esse é um ponto também fundamental que passou ao largo da percepção de muitas pessoas, que inclusive votaram no Bolsonaro, a despeito dessa forma que o Bolsonaro tem de enxergar as coisas, que é basicamente uma certa hegemonia cultural cristã. E com isso, meus amigos, eu não quero dizer que o Brasil não seja um país majoritariamente cristão. Mas ser majoritariamente cristão é diferente de ser um país só para os cristãos. Que é isso que ele dá a entender nessa frase aqui. E quando eu falo que o Bolsonaro é um guerreiro cultural, o que eu quero efetivamente dizer é que a estratégia do Bolsonaro, que é, na verdade, a estratégia de muitos líderes de extrema-direita ao redor do mundo, ela é metapolítica. Ou seja, antes mesmo de se preocupar com um jogo político, ou seja, as questões partidárias, as questões parlamentares, a aprovação de projetos de lei, etc., é importante trabalhar no campo cultural. Quantas vezes vocês já não ouviram falar da expressão marxismo cultural, que é repetida por vários e vários operadores do governo federal, inclusive pelo próprio Bolsonaro? A ideia de marxismo cultural pressupõe uma suposta hegemonia cultural da esquerda na sociedade brasileira, que está longe de ser verdade, né? Talvez na nossa bolha, mas está longe de ser verdade. Mas a ideia de marxismo cultural, ela constrói uma noção de inimigo contra quem devemos lutar. Então, desde o começo do governo, decidiu-se que o grande alvo, o grande combate seria travado contra o marxismo cultural. E esse termo, gente, ele é deliberadamente genérico, né? O que é marxismo cultural? Seria eu, Guilherme Casarões, um marxista cultural? Seria o Alfredo, um marxista cultural? Seria a universidade, UNAERP, uma universidade marxista cultural? É difícil dizer, né? Porque o termo marxismo cultural comporta todo tipo de coisa. E hoje, aliás, virou um termo tão genérico que ele abraça pessoas e ideias tão distintas quanto, sei lá, Guilherme Boulos e Kim Kataguiri. Né? Pessoas do MBL e pessoas do PSOL. Todo mundo que se opõe ao governo Bolsonaro, de alguma forma, é taxado e rotulado como marxista cultural. Então, notem que aí há um uso político muito esperto desse termo, né? Porque ele serve para rotular, de maneira negativa, obviamente, pessoas muito diferentes entre si, mas que se unem por um ponto em comum, que é discordar do Bolsonaro, ou se opor ao Bolsonaro de alguma forma. Então, a ideia da metapolítica é travar uma batalha cultural que permita reorganizar a sociedade em torno de valores que são os valores que o Bolsonaro julga corretos, né? Que no caso são os valores conservadores, os valores cristãos, os valores armamentistas, os valores, sei lá, militaristas e assim por diante. Quando a gente estuda a ascensão da extrema-direita no mundo nos últimos anos, a gente se dá conta de que a ideia de metapolítica, às vezes não com esse termo, mas a essência do que é a metapolítica, é comum
a grande parte dessas lideranças de extrema-direita. Eles, ao mesmo tempo, travam uma guerra política, mas uma guerra cultural. E a meta política ela pode ser definida, inclusive uma definição que vem de um autor de extrema-direita, como uma estratégia de disseminar e enraizar um conjunto particular de ideias culturais, atitudes e valores numa sociedade, em oposição ao que são supostamente narrativas esquerdistas, de modo a criar as bases de uma mudança política profunda. E sem essa transformação cultural, a própria mudança política não irá acontecer. Então, a meta política ela é basicamente uma forma de você mudar a cultura da sociedade para permitir uma mudança política mais profunda nessa mesma sociedade. E tudo bem, a gente está falando de uma guerra cultural, portanto. Mas agora a questão que você coloca é como é que essa ideia de meta política se aplica na vida real, né? E no caso do Brasil, a gente vê claramente um traço que vocês também já devem ter percebido acompanhando, né, a política do governo Bolsonaro, que é a tentativa permanente de rotular adversários políticos, oponentes políticos e até mesmo ex-amigos como inimigos da nação. E vejam, a gente não está falando de inimigos do governo, a gente não está falando de inimigos do presidente Bolsonaro, a gente está falando de inimigos do Brasil. Lembra quando o Sérgio Moro saiu do governo, por exemplo, que o pessoal começou a chamá-lo de traidor da pátria? Não é traidor do Bolsonaro, é traidor do Brasil. Então, todas essas narrativas, né, toda tentativa de enquadrar toda e qualquer pessoa que discorde do Bolsonaro como um traidor, como um inimigo da nação, faz justamente parte desse jogo metapolítico. E onde a gente vai achar as origens dessa estratégia? É claro que há várias, e a filosofia política é muito complexa, plural e longa, né, na história. Mas a referência mais óbvia que a gente tem é a de um filósofo político chamado Carl Schmitt, que não coincidentemente era um filósofo político do regime nazista. Ele foi jurista do nazismo. E foi justamente o Carl Schmitt que na década de 30 falou que a política é a arte de saber distinguir entre os seus amigos e os seus inimigos. E aos amigos você se alia e os inimigos você destrói. Hitler levou ao pé da letra a ideia da destruição dos inimigos, porque ele os matou, literalmente. Aqui você pode interpretar Carl Schmitt de uma outra forma, de uma forma mais leve, né? A gente está falando, então, da derrota dos inimigos na urna, da derrota política dos inimigos, mas a gente sabe que na prática, a linha que separa uma destruição moral e uma destruição física de inimigos da nação é uma linha muito tênue, né? E é por isso que muita gente se preocupou quando o Bolsonaro começou a falar, por exemplo, em metralhar a petralhada, né, que foi uma frase que ele falou durante a campanha, ou levar a esquerda, o pessoal de esquerda lá para a ponta da praia, que era um lugar onde se fazia tortura durante o regime militar. Porque essas frases podem ser entendidas tanto como metafóricas, mas também como literais. E, de novo, se isso se inscreve numa insistente ideia de que os inimigos da pátria têm que ser eliminados, isso torna a sociedade não só polarizada, mas extremamente perigosa, né? Do ponto de vista até da democracia, a gente vê um risco muito claro nesse sentido. Então, a meta política, pessoal, como estratégia política, ela é uma reconstrução da narrativa, em que você não tem mais adversários, você tem inimigos, você não tem mais opositores, você tem traidores da nação, e essa dicotomia permanente entre eu e o outro, entre nós e eles, entre o bem e o mal, é uma dicotomia que vai impulsionar a própria narrativa do governo Bolsonaro desde que ele chega ao poder. Então, a ideia do Carl Schmitt está sendo trazida para a prática, né? E por causa disso, é fundamental embarcar na guerra cultural, porque é a guerra cultural que permite essa reconstrução da narrativa. Não é no jogo político que o Bolsonaro vai convencer as pessoas de que o PT é inimigo da pátria. É no discurso. E esse discurso, reiterado, repetido, reforçado, ele vai se tornando verdade, ele vai se enraizando na cabeça das pessoas, né? Então essa divisão entre amigos e inimigos, ela é
um elemento fundamental. Então o Bolsonaro ele representa a tradução dessa guerra metapolítica no poder político concreto que representa um presidente da República eleito, né? Então, quando o Ernesto Araújo, nosso chanceler, fala na formação de uma aliança liberal-conservadora, ele está falando na construção de uma aliança de amigos que tem como objetivo destruir esses inimigos imaginários ou reais da nação, que na prática são inimigos do governo Bolsonaro. Como é que isso se dá no Brasil? Mais do que qualquer outra, a principal forma de disseminação dessa guerra cultural é o WhatsApp. São as redes sociais de uma maneira geral. E isso tem facilitado, meus amigos, enormemente o trabalho do Bolsonaro, na medida em que ele é um presidente que se comunica com as pessoas com uma linguagem que as pessoas entendem porque faz parte do seu dia a dia, que é a linguagem do WhatsApp. Então não se iludam, quando o Bolsonaro compartilha uma piadinha, um meme, um videozinho de WhatsApp nas redes sociais, e a esquerda corre para chamar, olha que burro, olha que inculto, olha que tosco, é tosco mesmo. Mas a gente não pode esquecer de que a maioria dos brasileiros entende aquela linguagem como uma linguagem que faz parte da sua própria vida. Quantos de vocês já não viveram conversas sobre política com parentes, com familiares, com amigos, em que a pessoa falou, eu ouvi isso no WhatsApp, eu vi um vídeo no WhatsApp, eu recebi essa notícia pelo WhatsApp. Então essa se tornou uma maneira de se comunicar que é tão comum que o Bolsonaro se apropriou dela e transformou essa estratégia na sua principal linguagem política. E ela tem efeitos poderosos, como a gente já comentou, ela tem efeitos poderosos sobre a própria maneira como o governo Bolsonaro se posiciona, como ele governa. Né? Muito bem, pessoal, já que a gente está falando de metapolítica e de redividir o Brasil entre amigos e inimigos, quem são os amigos e quem são os inimigos do governo brasileiro e, portanto, amigos e inimigos da nação? O governo Bolsonaro, como vocês sabem, ele se assenta numa coalizão bem frágil, bem complicada, que é uma coalizão de 5 grandes forças que, claro, se canalizam ali na figura do presidente da República. Você tem os neoliberais, os liberais econômicos, né, representados pelo Paulo Guedes. Você tem os conservadores religiosos, principalmente lideranças evangélicas pentecostais e neopentecostais, mas não só, também tem muitos católicos no meio, né? O discurso, aliás, do chamado olavismo, né, da turma do Olavo de Carvalho, é um discurso fortemente católico, não tem nada a ver com o evangélico, mas ainda assim eu posso colocá-los nessa categoria maior de conservadores religiosos. Há os militares, né, que ocupam hoje um pedaço substantivo da esplanada dos ministérios, inclusive do Palácio. Há os ruralistas, né, representados por 2 figuras importantes aí do governo, a Tereza Cristina, né, ministra da Agricultura, e o próprio Ricardo Salles, né, que diz, inclusive ontem ele postou no Twitter, que ele recebeu um vídeo pelo WhatsApp que fala que garante que a Amazônia não está pegando fogo, né. Então, o Ricardo Salles, que é um ruralista também, transvestido de ministro do Meio Ambiente. E por fim, talvez a parte mais fraca dessa aliança, que aliás já pulou fora, ou já caiu fora em sua grande maioria, os lavajatistas, né, representados aí pelo nosso amigo Sérgio Moro, que é um sujeito que equivocadamente entrou no governo Bolsonaro, ao meu ver, mas tentou sair por cima depois de uma denúncia de que o Bolsonaro estava tentando interferir na Polícia Federal, como vocês bem se lembram, acho que uns 3 meses atrás, né. Então, essa aliança, né, essa aliança dos amigos da nação, ela é frágil, ela é problemática, mas ela foi o que sustentou a candidatura do Bolsonaro e que ainda hoje sustenta o governo Bolsonaro em larga medida, né. A gente percebeu e a gente se deu conta de que a retirada do lavajatismo do governo Bolsonaro não impactou na popularidade geral do governo. Mas pode ser, por exemplo, que a saída do Guedes prejudique o Bolsonaro. A gente sabe que essas coisas são muito complicadas e a gente aí está esperando para ver as cenas dos próximos capítulos, né? Muito bem. A própria frase de efeito do Bolsonaro na campanha, que ele ainda repete no governo, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos,
está muito ligada a essa aliança, né? A ideia de patriotismo, que é muito voltada para os militares, para os próprios lavajatistas, né? O fim da corrupção como algo que vai libertar o Brasil, e a ideia de Deus, acima de todos, está muito ligado a esse conservadorismo religioso que o Bolsonaro abraçou durante a campanha. Agora, se há amigos, a gente também tem que pensar quem são os inimigos da nação. E aqui são 4 principais que a gente consegue observar. O primeiro desses inimigos é a velha política. Então, aqui eu coloquei a fotinho do Renan Calheiros, mas eu poderia ter colocado a foto do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, poderia ter colocado a foto do Temer, né, de qualquer outro membro do centrão da política nacional. O Bolsonaro fez uma campanha, desde o começo, que lutaria contra a velha política, então esse é um aspecto importante. E foi frequente, ao longo desse último ano e meio de governo, o discurso do Bolsonaro jogando os seus apoiadores contra o próprio Congresso e contra o próprio Supremo. Então, muita gente até chamou atenção para o risco de ser uma postura antidemocrática por parte do presidente Bolsonaro, mas ele basicamente comprou brigas com o Congresso e com o Supremo ao longo dos últimos meses. E isso representa esse lado do combate ao establishment, ou à velha política, ou que alguns chamam de deep state, né, o estado profundo da burocracia brasileira. São variações do mesmo tema que povoam a narrativa do governo Bolsonaro. Um outro conjunto amplo de inimigos da nação são a imprensa profissional, né? Então, aqueles que a gente pode chamar de mediadores sociais tradicionais, né, a maneira pelas quais a gente recebia notícias no dia a dia, a maneira pela qual a gente se informava, Globo, Folha, Estadão, né, esses são todos alvos do governo Bolsonaro. Então, quantas vezes a gente já não viu nos últimos também 20 meses, mais ou menos, a retórica do Bolsonaro inflamadíssima contra a Globo, contra a Folha, contra jornalistas pessoais, né, mandando calar a boca, xingando, difamando e etc. Então, a imprensa também está sendo muito combatida pelo governo Bolsonaro, aliás, porque a própria imprensa ela é um empecilho para essa construção de uma narrativa. A imprensa não é um empecilho para o jogo político do dia a dia, mas ela é muito problemática para quem quer construir uma narrativa hegemônica que faz parte de uma guerra cultural. E por isso a imprensa é o alvo. O Lula, por exemplo, que não tinha uma boa relação com a imprensa, ele nunca fez ameaças à imprensa do mesmo nível que o Bolsonaro vem fazendo nos últimos meses. Então, é muito diferente o jogo. Então, esse me parece um ponto muito central da estratégia da guerra cultural bolsonarista. E, por fim, né, o Bolsonaro também combate a chamada militância identitária, que eles chamam, às vezes, de progressistas, e quando querem dar um drama mais, eles falam em ditadura LGBT, em ditadura feminista, as feminazes, né, o movimento antirracista, o Black Lives Matter, e você tem um monte de retóricas que são contra esses movimentos identitários de uma maneira geral, que são, na verdade, os principais alvos das políticas sociais do governo Bolsonaro. Então, a negação do racismo, a negação da importância da luta feminista, a negação de direitos LGBT, são coisas que povoam a retórica e cada vez mais a prática do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro ainda não tomou nenhuma decisão concreta contra a população LGBT, mas ele já falou várias vezes sobre isso, inclusive a sua ministra dos Direitos Humanos, Família e Cidadania, né, a Damares Alves, também já falou coisas muito fortes nesse sentido nos últimos anos. E por fim, claro, todas essas coisas, né, toda a representação, essa imaginação sobre a velha política, sobre a Globo e sobre os militantes LGBT, acabam se associando à figura central do Partido dos Trabalhadores e do Lula, né, que é o líder do PT. Então, volta e meia, quando um bolsonarista quer xingar alguém, né, um bolsonarista inclusive no próprio governo, ele vai chamar de petista, né, ele vai falar que a Globo é petista, que a velha política é petista, que essa turma LGBT, todo mundo é petista, é esquerdista, quer dizer, então todas essas tentativas de se criar uma ideia de que há um grande bloco, um grande grupo de pessoas que são inimigas da nação, isso é a guerra cultural sendo colocada em prática no dia a dia, né? E não à toa, vocês já devem ter ouvido também falar dessa frase, repetidas vezes vinda da boca do Bolsonaro, né? A ideia de, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, né? Essa frase do Bolsonaro é uma frase bíblica,
que não só toca os seus apoiadores mais religiosos, porque é uma frase bíblica, mas também é essa ideia, que faz parte integral da guerra cultural, de que o Bolsonaro e a sua turma são os únicos detentores da verdade verdadeira, né? Então, que a imprensa mente, ela faz fake news, que os militantes LGBT mentem, inventam, fazem fake news, que a velha política mente o tempo inteiro para vocês. Então, o cidadão ele só tem uma pessoa em quem confiar plenamente, que é o próprio Bolsonaro. E essa frase do Bolsonaro sendo repetida várias vezes, né, João 8,32, ela também mostra que há uma guerra pela verdade, né, então uma guerra narrativa pela verdade. Vocês podem imaginar que não foi o Bolsonaro que inventou isso tudo, né? A guerra cultural, ela não é nem nova e ela não é nem original do Bolsonaro. Quem inventou isso no Brasil, ou quem traz isso para o mainstream do debate político brasileiro, é um tal de Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho, que é um filósofo, autoproclamado filósofo, um escritor, um influenciador, que ganhou muita importância no Brasil nos últimos tempos, principalmente em função dos dois livros mais vendidos que ele escreveu, né, os dois best-sellers, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota e O Imbecil Coletivo. Livros que viraram bíblias da direita no Brasil, e aqui, como vocês podem ver, são várias e várias imagens de pessoas levantando plaquinhas de Olavo tem razão, nas manifestações de 2013, 2015, 2016. Então, Olavo de Carvalho virou uma espécie de guru intelectual do antipetismo. E a relação do Olavo com o Bolsonaro o transformou no guru intelectual do bolsonarismo. Então, esse me parece também um ponto importante, porque a gente não só tem uma vaga influência do Olavo de Carvalho na política brasileira, nós temos o Olavo de Carvalho indicando ministros que, não coincidentemente, são aqueles que fazem parte direta da chamada guerra cultural do bolsonarismo. Então, fiz aqui um diagrama para vocês verem isso de maneira mais clara, né? Todas essas figuras que estão aqui indicadas na imagem fazem parte da guerra cultural bolsonarista, e todas essas figuras foram ou indicadas ou chanceladas pelo próprio Olavo de Carvalho. Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, né, caiu, mas está aí fazendo postagens no Twitter todo dia, falando mal do Paulo Freire, falando mal da esquerda, xingando o Lula, etc. Abraham Weintraub foi indicação direta do Olavo de Carvalho. Arthur Weintraub e seu irmão, que já caiu também, ele era assessor jurídico do governo, agora está nos Estados Unidos com o irmão, ambos olavistas, de carteirinha. Chamam o Olavo de professor Olavo, né, e tem aí uma grande deferência pelo Olavo, justamente por terem sido chancelados por ele. Felipe Martins, o assessor internacional da Presidência da República, né, também conhecido como o Steve Bannon de Sorocaba, ou Sorocabenan. O Felipe Martins, ele é jovem, ele tem 31 anos de idade, e ele tem no currículo uma passagem pela Embaixada Americana, alguma experiência em previsão, né, em forecasting, né, em análise de risco e previsão de cenário, mas o ponto mais importante do currículo do Felipe Martins é o fato de que ele foi um dos melhores, se não o melhor aluno do Olavo de Carvalho, no famoso curso online de filosofia do Olavo. Então, o Felipe Martins, ele é os olhos e os ouvidos do Olavo de Carvalho dentro do Palácio do Planalto, que é onde ele está. Ernesto Araújo, nosso chanceler da República, né, o chefe do Itamaraty, Olavo de Carvalho puro, foi indicado pelo Olavo. Damares, não foi indicada pelo Olavo, mas foi chancelada pelo Olavo. Faz parte também da turma evangélica, da bancada evangélica, mas tem uma ligação muito forte com o Olavo de Carvalho. E de onde o Olavo tem essa influência toda no governo, não tendo um voto sequer, mas tendo sido capaz de indicar ministros, assessores, etc. Muito disso se deve ao fato de que dois dos filhos do Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo, que inclusive é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, ambos os filhos são próximos, foram alunos do Olavo de Carvalho e têm aí uma relação muito intensa com o mestre, com o guru. E vários deputados federais, como Carla Zambelli, Caroline de Tone, Luiz Felipe de Orleans e Bragança,
também construíram a sua reputação, que inclusive levou à sua eleição em 2018, por essa afinidade com o próprio Olavo. Então, como é que um cara que não teve nenhum voto se tornou tão influente? Pela relação com os filhos, isso me parece claro, pela capacidade de influenciar vários políticos que aderiram ao bolsonarismo, mas, sobretudo, o Olavo de Carvalho é a mente por trás da guerra cultural do governo. Então percebam que o Olavo não quis indicar o ministro da Saúde, ele não quis indicar o ministro das Comunicações, que do ponto de vista orçamentário, ou do ponto de vista estratégico político, tem até mais valor do que, sei lá, o Ministério das Relações Exteriores. Mas qual foi o interesse do Bolsonaro em deixar que o Olavo indicasse educação, cultura, direitos humanos e relações exteriores? Porque justamente esses âmbitos são os âmbitos onde a guerra cultural é permanentemente travada, inclusive nas relações exteriores, porque não basta só construir uma narrativa para dentro, como também é fundamental construir uma narrativa para fora. E a guerra cultural, isso é uma coisa que o Olavo importou da direita radical americana, a guerra cultural, ela envolve frequentemente a normalização do absurdo, a normalização do bizarro. Existe um termo na ciência política para isso, que é a janela de Overton. A janela de Overton é um conceito da ciência política que se refere ao leque de possibilidades dentro de um espectro político que são aceitos pela sociedade. Então, por exemplo, a legalização total do aborto não é aceita pela sociedade brasileira. A gente não sabe, podemos fazer um plebiscito, mas muito provavelmente a legalização total e restrita do aborto não será aceita pela sociedade brasileira. Da mesma forma que eu acho que uma ditadura militar, a essa altura, não seria aceita pela sociedade brasileira, como um todo. O que significa a janela de Overton? É exatamente identificar quais são os limites daquilo que uma sociedade toleraria do ponto de vista político. E parte dos esforços de guerra cultural do governo Bolsonaro estão focados em mudar, em deslocar a janela de Overton. De trazer coisas tão bizarras e tão absurdas para o debate público que as coisas um pouquinho menos absurdas se tornam normais, se tornam naturais. E aqui eu trouxe para vocês na imagem o caso, talvez mais bizarro de todos, do ex-secretário de Cultura, também olavista, Roberto Alvim, que fez um chamado para um edital da Secretaria de Cultura em que ele faz um cosplay, parodia o ministro da propaganda do nazismo, Joseph Goebbels. O que é surreal, é bizarro, isso seria intolerável sob qualquer perspectiva em qualquer país democrático e digno e decente, né? E no caso do Brasil isso aconteceu. Ah, mas o Bolsonaro demitiu o Roberto Alvim no dia seguinte, mas é óbvio, né? E até porque ele sofreu muita pressão, principalmente no caso dos apoiadores do governo Bolsonaro, de setores da comunidade judaica que ficaram abismados com um governo que se diz amigo de Israel, amigo dos judeus brasileiros, mas que ao mesmo tempo faz apologia nazista dia sim, dia não. Apologia velada, né? Nem sempre evidente, mas outro dia os caras usaram como slogan de uma campanha publicitária do governo a frase "o trabalho liberta", que traduzido em alemão é Arbeit macht frei, que significa o trabalho liberta, a frase que estava, né, na porta de entrada dos campos de extermínio e de concentração da Alemanha nazista, inclusive de Auschwitz. Então, assim, essa normalização do bizarro é talvez a principal contribuição do Olavo de Carvalho para a estratégia política, né, de governança do Bolsonaro. Vocês percebem que ele está muito pouco interessado em fazer negociações com o Congresso, ele enfrenta o Congresso o tempo todo, enfrenta o Supremo e etc., mas ele está o tempo inteiro jogando para a plateia e buscando retóricas que agradem aos seus apoiadores. Isso é guerra cultural pura. E é curioso porque o Olavo de Carvalho ele tem, claro, uma contribuição enorme nesse processo,
Mas o próprio governo não nega que existe uma outra pessoa influenciando esse processo de guerra cultural, e essa pessoa foi presa outro dia, aliás, chama-se Steve Bannon. Steve Bannon, que é ninguém menos do que o estrategista-chefe da campanha do presidente Trump, uma das principais personalidades da alt-right americana, ou da extrema-direita americana, e um sujeito que é visto como um grande guru da política da extrema-direita, inclusive propôs, um ano atrás, a formação de uma grande aliança, né, internacional entre lideranças populistas de extrema-direita. E o Bannon, que foi preso por fraude, né, numa história lá de arrecadação de fundos para construir o muro que divide o México dos Estados Unidos, mas o Bannon foi preso e ele se afastou até do governo Trump nos últimos tempos, por divergências políticas e etc. Mas o governo brasileiro e as principais figuras do bolsonarismo, Felipe Martins, Eduardo Bolsonaro, fazem questão de postar as fotos com Steve Bannon em vários momentos. Aqui é 2018, aqui é 2019, inclusive essa foto aqui do Felipe Martins, "We will no longer surrender our country to or our people to the false songs of globalism." É uma frase bem clichêzão da extrema-direita. Essa foto foi tirada em Nova York, depois de uma reunião em que o Felipe Martins, o Eduardo Bolsonaro, o Ernesto Araújo alinharam o discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU à ideologia do Steve Bannon. Conversaram com o Steve Bannon sobre o que deveria estar no discurso do Bolsonaro na ONU. Vejam se isso tem algum cabimento para um país que se diz soberano e defensor da soberania. Então, pessoal, já caminhando para a conclusão, quais são os impactos dessa guerra cultural, dessa ideia de um novo Brasil para a política externa brasileira? Como eu falei para vocês, um dos elementos mais importantes dessa guerra cultural é a ideia de transformar o Brasil num país cristão e de consolidar essa identidade religiosa do Brasil. E é curioso porque, menos de um mês depois da posse, o chanceler Ernesto Araújo, em janeiro do ano passado, escreveu um texto que saiu numa revista conservadora americana chamada The New Criterion, chamado Now We Do, cuja tradução, que foi publicada em português também, é Agora Falamos, em que ele basicamente diz que o Brasil até 2018 era um Brasil dominado pelo totalitarismo petista, o que já é uma loucura em si só, mas enfim, a dominação foi estabelecida sobre as instituições políticas, sobre a economia e sobre a cultura, um empreendimento plenamente totalitário. E aí ele vai dizer no texto que quem quebrou esse sistema que parecia indestrutível foram Olavo de Carvalho, a Operação Lava Jato e Jair Bolsonaro. Então vejam o papel que ele mesmo, indicado pelo Olavo, atribui ao próprio Olavo na ruptura com tudo aquilo que estava lá no passado, né? Então, ele fala, né, desde meados da década de 90, paralelamente à ascensão de um regime ateísta corrupto, no caso do PT, novas ideias estranhas começaram a circular nos livros e artigos de Olavo de Carvalho, um filósofo brasileiro, talvez a primeira pessoa no mundo a ver o globalismo como resultado da globalização econômica, a entender os seus propósitos impiedosos e a começar a pensar em como derrubá-lo. E aí ele conclui o texto dizendo, meus detratores me chamaram de louco por acreditar em Deus e por acreditar que Deus age na história, mas eu não me importo. Deus está de volta e a nação está de volta, uma nação com Deus, Deus através da nação, e no Brasil, pelo menos, o nacionalismo se tornou o veículo da fé. A fé tornou-se catalisadora do nacionalismo e ambos desencadearam uma estimulante onda de liberdade e de novas possibilidades no Brasil. Então percebam que aqui a gente está diante de uma nova cultura mesmo, né? De um novo entendimento de Brasil, que vai ter impactos gigantescos sobre a nossa própria forma de se posicionar no mundo, né? Esse aqui, aliás, é o simpático blog do Ernesto Araújo, que ainda está aberto para quem quiser visitar, metapoliticabrasil.com.br, um blog que ele abriu às vésperas do primeiro turno de 2018, e é engraçado como ele se apresenta, né? Eu sou Ernesto Araújo, eu tenho 28 anos de serviço público, e sou também escritor. Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. O globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente é um sistema anti-humano e anticristão.
A fé em Cristo significa hoje lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornando o homem escravo e Deus irrelevante. O projeto metapolítico, por isso que o blog dele chama Metapolítica, o projeto metapolítico significa, essencialmente, abrir-se para a presença de Deus na política e na história. Então percebam, pessoal, que nenhuma dessas coisas é oculta, nenhuma dessas coisas é velada. Desde o começo do governo, Bolsonaro diz explicitamente aquilo que ele pretende, como é que ele vê o mundo e aquilo que ele quer. E os seus operadores a mesma coisa. Por essas e por outras, aliás, o Ernesto Araújo vem sendo comparado e vem sendo chamado até pejorativamente de cavaleiro templário, porque ele parece mais um cavaleiro na cruzada, né, lutando por Deus e pelo Ocidente contra os globalistas malvadões, contra os muçulmanos, enfim. Ele posta várias coisas que fazem referência a essa ideia religiosa, né? E vocês podem perceber, pessoal, que no plano da política externa, o principal alvo, o principal inimigo da nação é um tal de globalismo. E o que significa globalismo? Globalismo significa uma tentativa, uma conspiração feita pelas elites capitalistas mundiais, usando o marxismo cultural como instrumento para aculturar as sociedades e para tirar das pessoas os 3 pilares que compõem a vida de qualquer cidadão de bem: Deus, a pátria e a família. Então notem que o globalismo ele é um plano que muitas vezes é tratado como uma teoria conspiratória mesmo, em que as pessoas estão buscando avançar pautas progressistas para destruir a família tradicional, para destruir a religião e para destruir a própria ideia de pátria, de nação. Então, esses cavaleiros, esses cruzados, né, do governo Bolsonaro, essa turma que está engajada na guerra cultural, eles se autodenominam antiglobalistas, que é justamente a tentativa de reagir a essa busca de dominação mundial, essa suposta busca por parte do globalismo, em que as elites econômico-financeiras ocidentais querem construir um governo global pela ONU, querem construir um governo global pela União Europeia, pelos mecanismos de integração, criando uma cultura única e transnacional baseada em valores progressistas para destruir justamente a essência daquilo que a gente conhece como o Ocidente. E dentro dessa ideia de combate ao globalismo, a aliança se dá entre o Bolsonaro, o Trump, que é o grande salvador do Ocidente, inclusive Ernesto Araújo escreveu um texto inteiro para puxar a sardinha para o Trump e dizer que o Trump é a única pessoa que pode libertar o Ocidente das suas mazelas espirituais. Viktor Orbán, Matteo Salvini da Itália, todos eles são salvadores da civilização ocidental. E para que se possa resgatar a civilização ocidental, é importante resgatar a dimensão espiritual do Ocidente. E isso se dá, sobretudo, por meio dessa cruzada também em matéria de política externa. A política externa antiglobalista do governo Bolsonaro, ela se manifesta no plano dos símbolos e no plano das alianças. No plano dos símbolos, há várias e várias referências nas redes sociais para como Ernesto Araújo vê o mundo. Essa aqui é uma foto que ele mesmo postou diante de um quadro do rei Jan Sobieski, o rei polonês, que venceu os muçulmanos na Batalha de Viena de 1683. Parece uma referência aleatória e até mesmo inocente, né? Um rei polonês que teve um papel importante na luta contra a invasão islâmica, tudo bem. O problema é que essa referência de 1683, ela é uma das principais referências dos movimentos, não só de extrema-direita no mundo, como dos movimentos supremacistas brancos ao redor do mundo. Esse manifesto que está aqui na tela, que tem inclusive uma cruz cruzada, é o Manifesto 2083, uma declaração de independência europeia, escrita por um supremacista branco norueguês chamado Andrew Breivik, e esse supremacista branco foi responsável pela morte de 70 pessoas em 2011, num atentado terrorista supremacista branco. Mais recentemente, houve um outro atentado terrorista contra muçulmanos em Christchurch, na Nova Zelândia,
em que o seu perpetrador, o terrorista supremacista que cometeu os ataques, inclusive filmou ao vivo no Facebook, transmitiu e etc., num dos pentes das armas que ele usou para poder matar, se não me engano, 40 ou 50 pessoas, havia a inscrição Viena 1683, fazendo referência justamente à mesma imagem que Ernesto Araújo usou e se vangloriou alguns anos atrás. Alguns anos não, né? Alguns meses atrás. Inclusive depois do atentado de Christchurch, o que me faz ficar mais preocupado ainda, porque foram referências deliberadamente associadas àquilo que de mais absurdo a gente tem dentro dessa pauta da extrema-direita, né, o supremacismo racial. Mas a meta política na política externa, né, esse antiglobalismo da Ernesto Araújo, também se manifesta nas alianças, né? Quem são os amigos e os inimigos do Brasil para fora. É curioso, pessoal, que o Brasil sempre foi um país que se orgulhou de ser amigo de todos os outros países do mundo. O Brasil é um dos 11 países do mundo que mantém relações diplomáticas boas e normais com os outros 192 países do mundo. Então o Brasil sempre se orgulhou dessa linearidade da política externa brasileira, dessa firmeza de princípios da política externa brasileira, dessa indisposição de brigar que o Brasil sempre teve. E agora o Brasil mudou e adotou uma outra pegada em que amigos e inimigos são a base da nossa política externa. Os amigos estão aqui: Viktor Orbán da Hungria, Matteo Salvini da Itália, Benjamin Netanyahu de Israel, Andrzej Duda da Polônia, Narendra Modi da Índia. E, claro, o Donald Trump, em quem o Bolsonaro se inspira de maneira muito clara. Percebam que de centenas de amigos que a gente tinha, agora a gente se restringe a uma aliança de 6 ou 7 países que compõem essa extrema-direita em nível global. Ernesto Araújo, na sua posse, não falou uma palavra sequer sobre a estratégia da política externa brasileira, mas ele ficou ali falando sobre como ele admira aqueles que lutam pelo seu país e amam a si próprios como povo. Aí ele fala da Polônia, ele fala de Israel, ele fala da Hungria, e assim por diante. E é claro que aqui você tem também o dedo do Steve Bannon e do Olavo de Carvalho, já que muitos desses líderes também possuem relações com o próprio Steve Bannon. Mas mais importante do que os amigos, talvez sejam os próprios inimigos. O governo Bolsonaro é o primeiro governo brasileiro que constrói a sua política externa falando explicitamente em inimigos. Não se fala em concorrente, não se fala em adversário, fala-se em inimigo. E os inimigos estão divididos, no caso do governo Bolsonaro, em 2 categorias. Categorias que, aliás, se sobrepõem, né? Elas são muito próximas uma da outra. Os globalistas de um lado e os socialistas do outro lado. Digamos que os globalistas sejam os socialistas que têm dinheiro e que são parte da elite financeira do mundo. E aí, dentro dessa divisão do mundo entre bem e mal, os inimigos da nação são Emmanuel Macron da França, que é um globalista, o Greenpeace, que é uma ONG globalista, a Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, que falaram que a Amazônia estava pegando fogo e o Bolsonaro não gostou. A ONU e todas as suas agências especializadas são parte dessa conspiração globalista. E talvez o nome mais recorrente dentro dessa conspiração seja o nome do George Soros, né, que é um mega investidor húngaro, mais radicado nos Estados Unidos, judeu, e que vem sendo criticado duramente por todos aqueles que lutam contra o globalismo. É curioso porque tem muitos judeus que, inclusive, reclamam dessa associação do globalismo ao George Soros, porque essas teorias conspiratórias antiglobalistas, elas se lembram muito com teorias conspiratórias que falavam de um poder mundial judeu nos anos 30, nos anos 20, e que levaram ao Holocausto perpetrado por Hitler, por exemplo. Do lado socialista, você também tem figuras muito conhecidas, né? O Fidel Castro, na verdade, Cuba, no sentido mais amplo, Fidel já morreu. Nicolás Maduro na Venezuela, que é o grande inimigo regional do Brasil, inclusive que o Brasil vem tratando como inimigo mesmo. Fidel Castro e Nicolás Maduro têm também uma trama conspiratória que se manifesta no Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, que é uma coisa irrelevante, ou pelo menos muito pouco relevante para entender a geopolítica latino-americana, mas ainda assim, o Foro de São Paulo está a cada, sei lá, em 9 de cada 10 considerações que o governo brasileiro faz sobre a América Latina.
E agora, com a história da pandemia, a gente também resolveu enfrentar aquele que talvez seja o maior socialista, que também é globalista, que é o governo chinês e o Partido Comunista da China. Então é curioso porque a China virou uma espécie de inimigo bastante conveniente na época da pandemia, e o Brasil vem, por meio sobretudo de ministros, do próprio Eduardo Bolsonaro, vem provocando e enfrentando a China de maneira sistemática, para o desespero, inclusive, dos próprios ruralistas, dos militares e da turma do Paulo Guedes, que acham que enfrentar o nosso principal parceiro comercial é de uma burrice sem tamanho. Mas é curioso porque nessa relação com os Estados Unidos que o governo brasileiro construiu, inclusive esse é um tweet do Bolton falando justamente sobre isso, o Brasil aderiu de maneira quase que impensada à agenda americana. Nós aqui queremos trabalhar com o Brasil contra a Venezuela, o Irã e a China. Pelo amor de Deus, né? O discurso do Bolsonaro, inclusive, na ONU no ano passado, foi muito curioso. Esse ano tem mais, né? Esse ano, agora em setembro, vai ter, eu não sei se o Bolsonaro vai fazer uma live ou se ele vai para Nova York. O fato é que ano passado ele fez um discurso na ONU em que ele termina falando o seguinte: não estamos aqui para pagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global, é a Organização das Nações Unidas, e assim deve permanecer. Ou seja, ele traz a ideia de globalismo até mesmo para o seu discurso na ONU, que deveria estar falando, muito francamente, de outras coisas, né? Bom, quais são os riscos dessa nova política externa que o governo adotou? Que tipo de implicações a gente pode pensar de médio e longo prazos desse novo Brasil bolsonarista? Primeiro, existe um risco muito claro para a posição internacional do Brasil. O Brasil ele pode se isolar do mundo, né, se ele desprezar valores diplomáticos tradicionais como multilateralismo, universalismo e pacifismo. A gente já está vendo isso. Se o Trump perde a eleição nos Estados Unidos, meus amigos, o Brasil fica completamente isolado da grande geopolítica global, porque vai perder o seu principal aliado. Quando Netanyahu, em Israel, sair do governo israelense, provavelmente vai acontecer no final do ano que vem, o Benny Gantz, que é o próximo primeiro-ministro, já falou claramente que não tem interesse em manter relações com o Brasil, pelo menos não na intensidade do Netanyahu. Ou seja, essas alianças populistas que o Bolsonaro construiu com Trump, Netanyahu, Viktor Orbán, elas tendem a durar enquanto esses caras durarem no poder. Mas e se eles saem do poder? É claro que o Trump acredita que não vai perder a eleição e o próprio governo Bolsonaro tem certeza de que o Trump vai ganhar a eleição. Agora, é uma aposta arriscada, né? Construir uma relação baseada em lideranças pessoais, mas não em Estado, sempre tem um risco grande. O caso da Covid-19 mostrou um outro lado também desse risco, não só para a posição internacional do Brasil, mas para a imagem internacional do Brasil. O Brasil saiu de todas as discussões multilaterais sobre saúde pública e sobre pandemia. O Brasil virou as costas para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, o que é completamente irresponsável para um país que sempre teve uma das mais arrojadas e mais sofisticadas políticas de defesa multilateral dos temas de saúde pública. Além do risco para a nossa posição e imagem no mundo, há um risco para a capacidade comercial do Brasil. Essa nova política externa, ela vem criticando e alienando, jogando para escanteio parceiros tradicionais, como a China, cujas brigas a gente acompanhou nesses últimos meses, a Argentina, que sempre foi o nosso principal parceiro comercial na América Latina, e o governo Bolsonaro vem se isolando da Argentina, e países árabes e muçulmanos, né? Toda essa relação do Brasil com Israel veio criando alguns entraves e alguns embaraços na relação com os países árabes e muçulmanos. Não com todos, mas com a maioria. E, por fim, é claro, eu acho que existe um risco mais profundo, que é um risco à própria democracia. O combate ao globalismo, o combate ao socialismo, geralmente envolve, por causa dessa dinâmica metapolítica, né, dos amigos e inimigos, a eliminação do outro. Então, tudo que se identifica com oposição ao Bolsonaro, esquerdistas, ativistas de direitos humanos, ativistas ambientais, professores, jornalistas, liberais e quase todos que se opõem ao bolsonarismo são tratados como inimigos, tanto para dentro quanto para fora. Isso não só nos isola, mas isso também complica muito as relações políticas internas e a gente vem acompanhando isso no nosso dia a dia.
E a soma disso tudo, pessoal, um isolamento internacional, uma perda de comércio e o risco à democracia que essa estratégia representa, pode levar ao colapso total ou parcial do apoio político de Bolsonaro por parte da turma do Moro, que já saiu, daqui a pouco da turma do Paulo Guedes, que pode sair, daqui a pouco da turma da Tereza Cristina, que pode sair. E isso vai prejudicar a governabilidade nos próximos 2 anos e meio. O resultado de um governo de perfil autoritário e potencialmente disfuncional pode ser o aumento do autoritarismo e o aumento da polarização política como caminhos perigosos no horizonte. Não acho que isso vai necessariamente acontecer, mas esse é um risco que a gente certamente tem que levar em conta. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a paciência de vocês, agradeço a presença, espero que tenham aproveitado. E não sei se tem tempo aí, Tamires, para uma pergunta ou outra, mas fico à disposição de vocês pelo tempo que for necessário. Muito obrigada, professor, por ministrar uma palestra excelente de um tema tão importante e essencial para os nossos alunos de Relações Internacionais. Eu acredito que eles puderam compreender muito bem a questão da política externa brasileira atual e fazer uma análise baseada em estudos, baseadas em dados que são de extremamente alto nível. Então, parabéns, foi muito bom tê-lo aqui na nossa palestra magna. Nós temos 3 perguntinhas, mas eu vou ser bem rápida, e aí, se você quiser juntar todas elas e responder, para a gente não tomar também muito do seu tempo. Uma primeira pergunta é sobre essa ideia do Bolsonaro se utilizar na sua campanha de mensagens de WhatsApp, né, que foi, e aí o aluno pergunta, né, se houve alguma inspiração na campanha do Trump, né, e na presença da Cambridge Analytica para manutenção, aí para ele tentar ganhar essa campanha por meio das redes sociais. Uhum. Junto a essa pergunta, um aluno faz sobre qual é a força dessa guerra cultural do governo Bolsonaro, né, na utilização dessas redes sociais, né? Se o fato da gente criar memes ou criar essa figura tão emblemática do Bolsonaro não acaba, de alguma forma, fortalecendo o discurso dele, fortalecendo o poder dele dentro do país. E aí, uma terceira, que é mais prospectiva, é que atualmente saíram alguns dados preliminares de que em 2022 ele seria o candidato mais forte, né? E aí, mais para fechar, se você tem alguma opinião sobre isso, o que você acha que aconteceria em 2022? Então, obrigado pelas perguntas, vou ser breve, mas eu espero que eu consiga respondê-las a contento. Vou começar pela primeira. Bom, a gente que estuda RI Ciência Política, a gente se move muito pelas pesquisas de opinião e a gente faz muitas previsões com base nessas pesquisas que são veiculadas. Agora, quando a gente está falando de eleições, e principalmente com a distância que a gente tem da eleição de 2022, qualquer pesquisa que seja veiculada daqui até, vamos dizer, julho de 2022, vão ser pesquisas de difícil aproveitamento. O que eu quero dizer é o seguinte: a cabeça das pessoas funciona muito com base no recall. As pessoas, elas demonstram sua intenção política, sua intenção de voto, com base nos nomes que elas escutam com mais frequência, com base nos nomes que elas conhecem melhor. Então, quem é a pessoa que mais está sendo falada, que está na manchete do dia a dia, que está nos vídeos que você recebe no WhatsApp, que está nas redes sociais o tempo inteiro? É o Bolsonaro. Então, as pessoas vão naturalmente se associar ao Bolsonaro pelo simples fato de que ele não só é o presidente da República, como ele é o monopolizador das pautas da imprensa. Não há hoje nenhum candidato ou pré-candidato ou político expressivo no Brasil que ocupe o mesmo espaço que o Bolsonaro ocupa nas redes sociais e no imaginário coletivo das pessoas. Nem mesmo o Lula. O Lula, depois que foi preso, foi solto, ele baixou o perfil, ele ficou quieto, ele foi lá para a praia, volta e meia dá um tweet aqui e ali, gravou um videozinho, mas o Lula não está no centro do debate político mais. Mas nem ele, nem o Ciro, nem a Marina, nem o Alckmin, nem ninguém. Nem o Amoedo. A única pessoa que talvez esteja, vamos dizer, eu não vou dizer igualmente porque ele não tem alcance nacional, mas a única pessoa que talvez esteja também no debate público com mais frequência, principalmente nessa época de pandemia, é o João Dória, governador de São Paulo. Que para a gente é muito visível, porque nós somos moradores de São Paulo, então tudo que ele faz impacta diretamente a nossa vida. E não à toa, o Bolsonaro, desde o início da Covid,
escolheu o Dória como seu principal adversário e principal inimigo, não foi? Bolsonaro chegou a incitar carreatas em vários lugares do estado de São Paulo contra o Dória, contra as medidas de isolamento social. Por quê? Porque ele sabe que de todos os inimigos possíveis, o único que tem condição de dominar também a pauta midiática é o governador de São Paulo. Talvez, assim, não é muito difícil, talvez o Moro. Mas, de novo, o Moro fora do governo, ele está muito vulnerável, porque ele não tem mais palanque. O Moro está fazendo palestrinha por aí, entendeu? Ele não tem mais um palanque de onde ele possa defender as suas ideias e se opor ao Bolsonaro. Ele está quieto também, ou pelo menos relativamente quieto. Repercute-se muito pouco o que o Moro fala. Hoje quem reproduz o Moro é o antagonista, sei lá, mas não tem um palanque. Então, vamos entender que qualquer pesquisa que fale sobre intenção de voto em 2020, uma eleição de 2022, não tem nenhum valor a não ser um termômetro do momento. Então, se o Bolsonaro hoje ganharia de qualquer um dos adversários nas eleições de 2022, isso só mostra que o Bolsonaro está fazendo o óbvio, mantendo uma certa popularidade, enfim, conseguindo mobilizar a sua base de acordo. Agora, não nos esqueçamos, vocês são jovens, imagino que todo mundo que esteja assistindo a gente aqui tem aí seus 18, 19 anos, então talvez não se lembre. Mas a Tamires, eu, o Alfredo, a gente se lembra de 2016, quando a gente debatia quem vai ser candidato na eleição de 2018. Era Luciano Huck, era Joaquim Barbosa, era Serra. Quer dizer, a coisa mudou tanto, né, que eu acho muito difícil que a gente crave qualquer coisa agora. É sempre bom acompanhar a pesquisa, porque a gente vai vendo qual que é o termômetro da vontade das pessoas, mas ela não vamos dizer, ela não escreve nada na pedra, sabe? Tipo, as coisas não vão ficar ali decididas. Então, quer dizer que o Bolsonaro vai ganhar a eleição em 2022. Não. E conectando a isso, deixa eu responder a primeira pergunta. Teve influência do Bannon na eleição do Bolsonaro? Eu acho que sim. E eu digo eu acho porque a gente não tem prova de nada disso, nem da influência dele, nem da Cambridge Analytica. O que acontece é que talvez o que os estrategistas de campanha do Bolsonaro tenham feito é se inspirado na campanha do Trump para reproduzir certas estratégias que funcionaram lá, aqui. Agora, por exemplo, como é que a Cambridge Analytica, para quem já viu aquele documentário lá, o Democracia Hackeada, Privacidade Hackeada, qual que é o nome do... Esqueci. Mas que é o documentário sobre a Cambridge Analytica. Como é que a Cambridge Analytica ganhou a eleição lá nos Estados Unidos? Eles mapearam, fizeram uma baita base de Big Data de todos os usuários americanos de Facebook, mapeando todo o seu perfil, seus gostos, suas prioridades, suas preferências, etc., e começou a bombardear anúncios direcionados para cada um desses grupos. A situação brasileira foi diferente, por uma razão. Primeiro, você não tem essa segmentação tão clara, não é todo brasileiro que está no Facebook. A amostragem é muito menor. E dois, a eleição dos Estados Unidos é estadual. A Cambridge Analytica fez isso pensando nos perfis dos estados também. No caso do Brasil, você tem uma eleição nacional, então essa estratégia de seccionar faixas de eleitores, potenciais apoiadores, fazer campanha direcionada, isso não foi feito na campanha do Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro montou a campanha dele? Isso sim inspirado em Steve Bannon, mas não necessariamente na estratégia da Cambridge Analytica, de Big Data. O Bolsonaro, ele pegou os principais medos do brasileiro e conseguiu transformar esses medos do brasileiro em fake news muito eficientes. É a tal da mamadeira erótica. É a coisa da ideologia de gênero. Na verdade, se eu pudesse pontuar a principal imagem que foi responsável pela vitória do Bolsonaro nas eleições, eu diria kit gay. Porque o kit gay ele não significa nada, mas ao mesmo tempo ele traduz todos os medos do brasileiro médio, o medo do filho virar gay, o medo dele virar gay, o medo das pessoas implementarem uma ditadura homossexual no Brasil, o Jean Willis, etc. Então, você tem muita coisa ali que vai sendo canalizada, e eu acho que isso o Olavo de Carvalho fez muito bem, o Steve Bannon deve ter ajudado, sem dúvida nenhuma, mas a grande pegada
da estratégia de campanha da eleição do Bolsonaro foi fake news. E fake news disparada por um canal muito específico chamado Zap Zap. Porque não é no Twitter, sabe? Quantas pessoas estão no Twitter? Quantas pessoas estão no Facebook? São poucas. Agora, a tiazinha lá do interior do Piauí tem um celular e ela tem Zap, com letrão. Ela bota até aquela fonte grande para poder ver direitinho, né? Às vezes o celular só tem o WhatsApp, mas tem o WhatsApp. Aí eu lembro de discutir com colegas meus. O pessoal brincava assim, né? Amigos meus da GV mesmo, que em 2018 o Alckmin era o mais favorito. O favorito, né, à presidência da República, porque o Alckmin conseguiu fechar um acordo com o Centrão que ele tinha 7 minutos de televisão, que era quase 1/3 do tempo de televisão de todos os candidatos na eleição. E eu ficava pensando, velho, as pessoas estão completamente desconectadas da realidade, porque o tio e a tia do Zap, eu, você, ninguém mais vê televisão e campanha eleitoral gratuita. As ideias e as posições políticas das pessoas vão ser formadas pelo WhatsApp, e o problema do WhatsApp é que não tem checagem de fato. O WhatsApp você recebe um monte de coisa e você não faz a menor ideia nem de como procurar se é verdade ou não. E aí tem um problema, eu estou até escrevendo sobre isso, que é o seguinte: primeiro, teoria conspiratória pega que é uma beleza, né? Então é muito fácil você criar teoria conspiratória porque ela vende bem e ela circula muito rápido. Mas tem uma outra coisa. Sabe quando o Bolsonaro, eu falei na palestra, né? Quando ele fala em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, as pessoas estão muito voltadas, principalmente agora que teve uma guerra contra a imprensa, elas estão muito voltadas a uma ideia de verdade vinda de pessoas que você conhece, em que você confia. Então, uma notícia que é dada na Folha, ela não tem o mesmo valor do que uma notícia, um link lá do Jornal da Cidade online, que é passado por você pelo seu primo no grupo de família. Você tende a acreditar muito mais naturalmente naquilo que vem de pessoas próximas de você, mesmo que sejam bizarras, do que uma coisa que a imprensa deu porque a imprensa é lixo, porque Globo lixo e tal. O efeito disso é uma distorção completa da realidade, porque a gente começa a se reforçar dentro das bolhas e dos grupos de família em cima de narrativas que não fazem o menor sentido e que são, assim, obviamente falsas, mas que já estão incutidas na cabeça das pessoas. Isso foi genial, galera. Não posso deixar de admitir, por menos simpatia que eu tenha à plataforma, à campanha, ou ao candidato, ou ao presidente, mas é genial. Agora, cabe, e aí, né, a questão das redes sociais, a terceira pergunta vai muito nesse sentido, cabe uma discussão sobre o que fazer nessa hora, né? Como é que a gente faz para poder neutralizar essa guerra de narrativa que está aí? Guerra de narrativa em que a esquerda está claramente perdida e perdendo. Porque enquanto a esquerda estava lá falando em pronome, em X, eles, elos, sabe? A esquerda ela tem suas pautas, e eu sou de esquerda, eu concordo com essas pautas em larga medida, mas enquanto a esquerda estava lá preocupada em chamar quem defendeu o impeachment de fascista, em xingar apoiador do Bolsonaro, chamar de fascista, etc., em ficar moralizando, falando de politicamente correto, etc., a direita estava toda no YouTube, a direita estava toda no Twitter, ocupando espaços que hoje você não tem mais como retirar, né? Então eu vou dizer uma coisa para vocês, a título de conclusão. O Bolsonaro nos coloca numa situação que é um beco sem saída. Esse beco sem saída já existe há 1 ano e meio, que é o seguinte: ele fala uma bobagem na frente do Alvorada, por um bando de apoiadores. Xinga um jornalista, ou fala uma mentira, uma coisa que é obviamente mentira. Ontem o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, veiculou um vídeo aí de Zap, da Amazônia. Mentiroso também. Ele fala uma mentira, ou fala um absurdo. Eu, como professor universitário, a Tamires, o Alfredo, etc., tá lá nas redes sociais e vê essas coisas. A gente tem 2 opções básicas. Ou a gente se cala, ou a gente reage. Se calar é péssimo, porque se calar é normalizar a barbárie. É isso, é janela de Overton, como eu falei mais cedo. É você empurrar o espectro político para um extremo do qual você não tem volta depois. Né? E mesmo entre quem apoiou o Bolsonaro sabe que tem coisa que ele fala que é inaceitável. Né? Estava falando com o meu sogro falou assim: eu nunca vi o Bolsonaro defender tortura. Aí eu mandei 4 vídeos do Bolsonaro defendendo tortura. Entendeu? Porque assim, as pessoas, acho que quem votou no Bolsonaro às vezes fez uma escolha de não ver, mas que tá lá, tá lá.
Então ele está lá normalizando o absurdo. Você não fala nada, você contribui para normalizá-lo. Mas se você reage, você cai no jogo de dar palanque e imprensa e manchete o tempo inteiro para ele, que é o que ele quer também, né? Ele prefere ser falado do que não ser. O problema é que não falar dele normaliza uma situação que, pelo menos para mim, como cidadão, professor e ser humano, é inaceitável. Então, fica nessa situação que é muito complicada. Qual que é o melhor jeito de se contrapor a isso? Na minha forma de ver, o melhor jeito é ocupando os espaços que a direita por muito tempo ocupou, e ocupou muito melhor do que a esquerda. Muito melhor. Sabe o que é revolucionário na política, ou pelo menos na minha forma de ver, não me entendam mal, tá? Não estou defendendo a figura, mas o que pode ser revolucionário no debate político hoje no Brasil? Felipe Neto, Gabriela Prioli, sabe? Essa turma que está, bem ou mal, não concordo necessariamente com o que eles falam, mas está tentando ocupar um determinado espaço no debate público, que foi dominado pelo bolsonarismo durante esses últimos, sei lá, 4 anos. Olavo de Carvalho está aí, bombando redes sociais, tem 4, 5 anos. Então, acho que essa é a grande questão. Não tem uma solução para isso. Mas eu acho que o melhor a ser feito nesse momento é a ocupação de espaço. Qual é o problema? O problema é que, independentemente da guerra política interna no Brasil, que vai levar a 2022, a gente não sabe o que vai acontecer, a imagem do Brasil lá fora está em pedaços, em pedacinhos. O mundo olha para o Brasil e não acredita que temos um presidente da República com 130 mil mortos nas costas que não consegue admitir que esse é um problema real no Brasil. E que fica dando cloroquina para EMA. Quer dizer, ele é o meme, né? Então, eu acho que esse é um ponto também que tem que ser levado em conta, né? A gente vai ter que ter um esforço muito grande para quem quer que venha depois do Bolsonaro, de reconstruir não só a política nacional, mas a imagem do Brasil lá fora. E isso pode demorar muito mais tempo do que a gente espera. Espero que não demore, mas isso, dependendo do grau de destruição, eu acho que o tempo vai ser cada vez maior. É isso, gente. Obrigado. E desculpe esse desabafo final também, né? Fora do script a gente fica mais emotivo. Imagina, professor, muito obrigada pela palestra, muito obrigada por responder as perguntas dos alunos. Se eles pudessem, eu tenho certeza que ficaríamos aqui o dia inteiro falando sobre esse tema que é polêmico, mas tão importante também para a gente entender, né, na nossa função. Então, agradeço novamente, agradeço a todos os presentes e desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde, boa semana para vocês.